Pessoal, nesse vídeo eu trago 7 mitos ou verdades a respeito do trade, mas que você já teve vontade em algum momento de perguntar-se, seja quando começou a estudar o trade, ou quando já deu os primeiros passos para operar, ou até mesmo para obter melhores resultados. E é claro que para quem acompanhar até o final do vídeo, eu vou compartilhar um bônus muito bacana para quem ainda tiver dúvida sobre o trade. E antes de a gente começar, não te esquece deixar aquele like, se inscrever no canal e principalmente deixe seu comentário e responde aí se tem algum outro mito, alguma outra dúvida, algo que vocês já ouviram falar que vale a pena compartilhar com a galera. 7 indicadores são atrasados. Mito ou verdade? Pois é, turma, é verdade. E sim, indicadores em geral, independente da estratégia, da forma que vocês usam, um indicador sempre vai trazer uma informação baseada em algum evento que já ocorreu. Por exemplo, para quem usa gráficos e usa, por exemplo, médias móveis, as médias móveis, elas só vão direcionar, elas só vão dar um sinal, ela só vai aparecer aqui no gráfico depois que o candle for fechado. E também, da mesma forma, outros indicadores, como aqui embaixo o RSI, o IFR, ele também, esse desenho do gráfico só vai aparecer depois que o candle ser fechado. Isso porque muitos indicadores, para quem usa gráfico, ele se baseia nos dados de OHLC, de abertura, máxima, mínima e fechamento de um candle, mas também pode se basear em outras informações, como aqui embaixo um indicador de volume. O indicador de volume vai mostrar barras ascendentes crescendo e diminuindo, mas somente depois que os negócios foram realizados. Então, quem acha que vai existir um indicador que vai prever o futuro, eu sinto, mas estará muito enganado. Mas isso não quer dizer que os indicadores não servem para a gente nos guiar no trade, muito pelo contrário. Essa é a função do indicador, ele vai indicar, ele vai nos dar uma direção para onde que está indo o determinado ativo, o mercado, o preço, de acordo com a nossa estratégia, de acordo com a nossa leitura e combinado com outras informações, a gente faz as nossas operações. Trade igual aposta? E agora, turma? Mito ou verdade? Na minha opinião, isso é mito. Por exemplo, aqui na plataforma, você é uma pessoa que usa indicadores, seja médias móveis, volume, faz a sua leitura, procura padrões de candle de reversão, trabalha em suportes ou resistências, busca fazer análise de topos e fundos, faz todo um estudo do preço, análise gráfica, ou então vai também para o calendário econômico, se prepara olhando quais são os principais indicadores, notícias que podem movimentar o mercado. Ao fazer uma operação, faz uma análise de risco, faz análise do seu lote, busca fazer uma entrada na operação, analisando também o stop loss e o seu take profit, alinhando a gestão de risco. E combinando tudo isso, turma, não é uma aposta. Fez uma análise do contexto e com base nisso tomou suas decisões para entrar ou sair da operação. Mas se você é um daquele que só se preocupa em apertar um botão de vender ou de comprar sem criar um contexto, vai estar sim encarando como uma aposta. Então nesse caso, para mim, é mito. 5. Pessoa física é uma sardinha, ele não mexe o mercado. Mito ou verdade? Verdade. E é isso aí, é o que a gente ouve, é o que a gente fala. Realmente, em mercados, presta atenção, em mercados líquidos, com alto número de negociação e que envolvem muitos interessados, é praticamente impossível uma pessoa física, uma pessoa conseguir, por exemplo, fazer a movimentação de um candle, fazer essa barra aqui do candle, por exemplo, nesse ativo que é o DAX 40, se movimentar no índice. Ou, por exemplo, pegar a ação da Apple e conseguir fazer uma barra dessas num gráfico de 30 minutos, uma única pessoa, é praticamente impossível, turma, porque requer muito dinheiro, muito capital. Então, pessoa física, sardinha, mesmo se aglomerando, mesmo unindo várias forças, é muito difícil mexer o mercado, mudar um cenário, mudar a tendência do preço. Por exemplo, se aqui o preço está subindo, será que pessoas conseguem se unir para fazer a reversão para o preço cair? É muito difícil. Mas, por outro lado, contudo, se vocês estiverem operando mercados com baixa liquidez, baixo número de negociação, é bem provável que vocês consigam pelo menos uma pessoa com poucas ordens, com pouco capital, sim, consegue fazer pelo menos o candle se mexer em ativos como esse. Mas aí é uma condição muito específica. Olha só, esse aqui é um ativo do Brasil com baixa liquidez, com poucos negócios. Aqui é o gráfico diário. Tem vários candles bonitos, né? Mas se eu for lá para o gráfico de 5 minutos, olha como é que é esse gráfico. Vejam só, toda essa região que parece que está com problema, meu gráfico, na realidade são momentos do dia que não houve negociação. Imagina ficar
das 2h30 até as 5h30, zero negociação. Não teve negociação, o preço não se mexeu. Então, se você é uma pessoa que quer mexer o mercado, quer deixar a sua marca em um gráfico, você pode pegar ativos com baixa liquidez e aí sim, operando a mercado ou uma compra ou uma venda, é bem possível que você consiga fazer esse candle se mexer. Mas mudar a direção no longo prazo, principalmente, é muito difícil. 4. O movimento do dia se repete no mercado da noite? Isso para mercados 24 horas. Mito ou verdade? E é mito, né, turma? Para quem já está estudando um pouquinho mais, sabe que isso aí é um mito. Mas eu deixei essa pergunta porque realmente eu recebi já essa pergunta no Instagram, uma pessoa que era iniciante, que notava que o mercado 24 horas, ele fazia movimentos de zigue-zague. Então ele se questionou se poderia acontecer de repetir o movimento do dia para o movimento da noite. Se isso aconteceu, foi pura coincidência. Não há uma certeza que o que aconteceu em determinado período vai repetir, principalmente do dia para a noite, senão seria muito fácil. A gente espera acontecer de dia, se prepara e só repete à noite. Turma, pouquinho mais de malícia, pouca inocência, que dá tudo certo. 3. Maior alavancagem igual a mais lucro. E para isso, falando de alavancagem, eu tenho vários vídeos aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês também, mas o que eu estou falando aqui é a alavancagem de corretora. Sabe aquela alavancagem que as corretoras, principalmente de Forex, disponibilizam? De continha de 1 para 200, 1 para 400, e que nem existem algumas corretoras muito estranhas que elas dão alavancagem de 1 para 1000. A alavancagem, ela vai, de uma certa forma, transformar o seu dinheiro pequeno, que você coloca na sua conta, ela vai transformar em dinheiro grande, ela vai multiplicar de forma instantânea e também, vamos dizer assim, temporária, para que você consiga operar outros ativos, como o S100, Nasdaq, S&P e também alguns pares do Forex que exigirem capital alocado. Mas mais que isso, também a alavancagem, ela permite que você abra mais lotes com um capital pequeno. Então, é um instrumento, um recurso e, quando bem utilizado, traz vantagens para suas operações. Porém, quanto maior a alavancagem, não é sinônimo de maior resultado nos lucros. Uma pessoa que opera com alavancagem 1 para 200, se tiver uma mesma operação com o mesmo número de lote, por exemplo, de um microlote, e estiver numa alavancagem de 1 para 1000 e fizerem a mesma quantidade de pips, ambas vão lucrar a mesma coisa. A alavancagem não influencia no lucro da sua operação, ela só vai influenciar na margem necessária para abrir uma operação e, por consequência, vai permitir mais ou menos lotes para operar um determinado ativo. 2. Precisa de muito dinheiro para operar? Mito ou verdade? E essa aqui é mito, já há muitos anos, tá? Deve fazendo cada vez mais, a gente precisa de menos para operar. Um dos fatores que ajuda isso é a alavancagem que eu falei anteriormente. Por exemplo, numa ação da Apple, para fazer uma ordem, a menor fração possível, a gente está na casa de centavos. Mas aí a corretora ela vai exigir talvez uma ordem mínima para colocar uma ordem de $10. Mas se você quer operar os índices, quer operar, por exemplo, um ativo que é muito baratinho para operar, que é o AUD/CAD, vocês conseguem abrir com um microlote com apenas $3,26, já abre uma operação de mini lote e já faz suas operações com apenas $3. Isso utilizando uma corretora que dá uma alavancagem para 200, que é bem baixa. Então, é mito. Agora, basta vocês programarem, juntarem um capital e, mesmo operando pequeno, dar seus primeiros passos no trade. Número 1. Operar sem risco, garantia de lucros. Mito ou verdade? E aqui é mito, né, turma? Tem que tomar muito cuidado. Agora o mercado é muito volátil. Pessoal falando de criptomoedas, pessoal falando das altas dos mercados, colocam vocês na obrigação de não perder uma oportunidade e fazer operações no mercado financeiro. E, infelizmente, turma, isso não existe, porque senão todo mundo pegaria o seu dinheiro, colocaria no trading e todo mundo estaria milionário, correto? Então, toda operação, ela tem risco. Tem o risco de você ganhar e ficar feliz, mas tem o risco de você perder, e dependendo do instrumento que estiver operando, o risco de perda é ilimitado. Vocês podem quebrar muito a sua conta, e às vezes até mais do que vocês tinham alocado. Desconfiem, seja para fazer suas operações, seja de um robô, seja de um investimento, sempre haverá os dois lados, o de ganhar, o de perder. E como encontrar aquilo que melhor nos atendem, isso vai depender de cada um. Cada pessoa tem uma aceitação ao risco
e também para poder atender os seus interesses financeiros, seus interesses de futuro e até mesmo de rentabilidade e o quanto querem estabelecer de lucro ou de objetivos de resultados para a vida de vocês. Uma das minhas aulas no mini curso do Caminho do Mercado Internacional, que está aqui embaixo para acesso gratuito dentro da plataforma, eu saliento esse tema do seu perfil de risco aqui na aula 6 do mini curso. Muitas pessoas esquecem de fazer essa avaliação, de se sentir, de saber qual é o seu momento para operar e também para estabelecer as suas metas, seus objetivos. Então, se você ainda tem dúvida, te convido a acessar o mini curso, principalmente acessar a aula 6, já vai ajudar a entender um pouco mais essa questão para vocês se situarem também e não cair em nenhuma roubada. Perfeito, turma? Quem quiser acesso a esse mini curso e também outros conteúdos exclusivos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Como sempre, os meus conteúdos são gratuitos e com algumas exceções fechados só para membros. Aproveitem enquanto ainda está disponível aqui na plataforma. Te vejo lá.